Olá pessoal, bem-vindo à nossa quinta e última aula de Django. Nessa aula nós vamos abordar como dockerizar um projeto em Django e utilizar ele. E relembrando o que a gente viu na aula passada, a gente abordou um pouco sobre as boas práticas num projeto em Django, como estruturar um projeto, como escrever o código do projeto e tudo mais. E agora na nossa quinta e última aula, no tópico 11, primeiramente vamos aprender o que é o Docker. O Docker é uma plataforma que permite o empacotamento, eu vou abordar um pouco mais sobre esse termo aqui, de aplicações em ambientes isolados chamados containers. Esses containers proporcionam uma forma rápida e leve de segmentar múltiplas partes de um sistema em aplicações menores, permitindo que compartilhem o mesmo hardware sem perceber umas às outras. O que isso quer dizer? Imagina o seguinte, imagina que você tem uma casa com vários quartos, só que cada um desses quartos não tem uma porta, é só um ambiente fechado. E em cada um desses quartos tem uma pessoa. Para aquela pessoa, o ambiente que ela tá é um ambiente sozinho, sem nenhuma intervenção externa. Seria parecido com aquela história que temos do mito do Platão, o mito da caverna, na verdade. No qual, se uma pessoa está na caverna e só está olhando para um ponto, ela não consegue imaginar que tem um mundo lá fora. É a mesma coisa com um container. O container, para ele, o mundo dele é o espaço ali que ele está fechado, entre aspas, sistema dele. Eu vou falar também por que desse entre aspas. Os containers não são considerados sistemas, pois utilizam o kernel ou núcleo da máquina principal que está sendo segmentada. Portanto, nessa visão do sistema operacional, o container é somente uma aplicação que partilha do seu kernel e hardware. Entretanto, na visão de um container, ele se considera um sistema completo tanto em software como em hardware. O que isso quer dizer? Seguindo o mesmo exemplo da casa, se eu tenho vários quartos que não tem nenhuma saída para o mundo exterior ou para a parte de dentro da casa, no caso, é... por exemplo, cada quarto vai ter um encanamento, vai ter eletricidade e tudo mais. Só que ele não vai adivinhar que essa eletricidade, esse encanamento não está vindo dele, tipo, não está vindo do ambiente no qual ele está. Está vindo de um ambiente externo que está provendo para o ambiente interno. É por isso que, de um ponto de vista de um container, do ponto de vista da pessoa dentro do container, entre aspas, do código, do software dentro do container, o container para ele é tudo, não é um ambiente, não tem um ambiente maior além daquilo. No caso da casa, se a gente considerar que tivesse uma pessoa cuidando da casa, para ela, claramente, os quartos são uma parte da casa. Então ela consegue ter essa visualização. Por exemplo, o quarto um até o quarto 10. Ah, eles são parte da casa. Já os quartos que não tem nenhuma visualização pro lado de fora, eles são um ambiente próprio, eles são um mundo próprio, etc. E agora, depois dessa explicação bonita, vamos ver com a mão na massa como isso é aplicável no Django e, ao final de tudo, falar dos benefícios dessa prática também. E voltando à nossa aula, mais uma vez estamos aqui no VS Code. E claramente a gente já consegue ver que o projeto está diferente novamente. Então vamos começar por partes aqui. Primeiro eu quero explicar para onde é que foi parar o projeto Django lá que a gente tinha. Aquele projeto em Django está dentro dessa pastinha aqui. Django Project. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para vocês verem. Ok, tem essa pastinha aqui chamada Django Project. Essa pastinha você criou sozinho? O Docker criou? Como é que foi feita essa pasta aí? Foi exatamente eu que criei. Eu só fui aqui, abri, coloquei aqui o nome que eu queria. Criei a pasta ali. Ah, ok, mas cadê o projeto Django? Depois que eu criei a pasta aqui, eu arrastei todo o projeto aqui para dentro. Então a gente pode ver aqui, ó, requirements, o manage.py, o teste, o static, o projeto demonstrativo Django, os apps. Inclusive isso aqui era o que eu estava fazendo o teste. Deixa eu remover aqui. Ok. Então esse aqui é o projeto que a gente tinha antes lá. O que mais ficou aqui do lado de fora, então? A gente tem o Venv, que é o ambiente virtual, e o Git Gnome, que era o que estava antes já. Tá, então por que só isso aqui foi para dentro do projeto? Essas aqui são as partes integrantes do projeto, né, que o framework Django usa, que seriam os aplicativos, o núcleo dele com as configurações, os arquivos estáticos para poder dar o visual para a página, a pasta de testes aqui, que seriam para poder rodar os testes unitários, o manage.py, que é a parte integrante aqui do framework, sem isso aqui você não consegue rodar os comandos do framework, e o requirements que eu instalei aqui. Aproveitando também, vamos falar um pouquinho do requirements aqui. Isso aqui já é o padrão do Django. Quando você instala o Django aqui, a biblioteca, já vem esses outros 4 aqui. E o que seria esse PsychoPG2 Binary?
Isso aqui, ele cria um meio de conexão de uma aplicação em Python e tudo mais com um banco de dados Postgre. No caso aqui, a gente está fazendo tá usando para o framework Django, que continua sendo uma aplicação em Python e tudo mais. Para que isso aqui? No ambiente Docker, eu não uso mais a biblioteca padrão do Django, que seria o SQLite, já que aquilo seria só uma biblioteca para testes e tudo mais. O que eu uso aqui, eu faço basicamente um ambiente com um banco de dados Postgre, nesse caso aqui em específico. Ah, se eu quisesse usar um banco de dados MySQL ou MariaDB ou um não SQL e tudo mais. Aí você vai verificando se tem as bibliotecas que você precisa utilizar e tudo mais. O MySQL, dependendo da versão que você for utilizar, eu acho que você consegue usar sem ter que instalar uma biblioteca externa. Ele já tem com... Não lembro agora se é conversor. Não, acho que é a parte de entrada do banco de dados ele já aceita o Python puro direto. Mas ok. Em relação ao que é o projeto, mudou muitas coisas? Teve algumas mudanças, não vou abordar isso aqui agora. E aproveitando também, antes de eu falar em relação ao Docker aqui, só fazer uma correção aqui de um errinho que eu tinha feito na aula passada, eu não reparei porque que eu fui interrompido algumas vezes, eu acabei perdendo um pouco o fio da meada. Aqui no formulário de registro, tá com um campo aqui de tempo. Só que foi até interessante de ver porque eu sem querer botei esse campo aqui de tempo e aqui embaixo tem um campo de data. E como deu para reparar, se eu não botar o tipo certinho aqui, ele não faz essa correção. Então, fazendo uma retratação aqui, essa partezinha aqui do username que eu botei time field, era isso que estava me atrapalhando no registro. Só que tá incorreto. Seria um... Se eu fosse botar aqui, seria um text field. Cadê? Não, na verdade um text input. Salvo engano, seria isso aqui. Em resumo, não seria um campo de data, nem um campo de tempo, né? Obviamente. Então, por isso está dando problema. Vou fazer essa remoção aqui. E também eu descobri isso aqui porque eu fiz basicamente... Deixa eu tirar um pouquinho o zoom aqui. Eu implementei aqui a partezinha de erro do formulário, porque eu tinha que descobrir o que estava acontecendo ali, como é que estava dando aquele problema e tudo mais. Então, basicamente, é um formulário normal aqui. Eu só botei a partezinha aqui de erro, basicamente, em todos os campos. E ele basicamente me falou qual era o erro, tá? Só fazendo essa retratação aqui pra eu não esquecer. E foi basicamente isso aí que estava dando problema na aula passada e eu não tinha reparado. Depois que eu fiz a remoção que voltou a funcionar. Mas ok, tirando isso aí agora do caminho aqui, vamos ler um pouquinho do que a gente tem aqui de novo. Então vamos lá. Ignorando as pastinhas, a gente tem 3 arquivos novos aqui, que são o Docker Compose, o Dockerfile e o Entry-Point. Para que serve cada um desses arquivos? Vamos começar primeiro com o Docker Compose. Ok. O Docker Compose, como eu falei, do Docker em geral, ele pega o seu sistema, no caso um sistema Linux. Ah, mas você não está rodando isso aqui no Windows e tudo mais? Sim, mas para você conseguir rodar o Docker no Windows, você tem que ter o WSL instalado, que é o Linux, o Windows Linux, não, é o Windows Subsystem Linux. Seria um subsistema do Linux instalado dentro do Windows. Ele não roda de outra forma, então o Docker é feito para ser rodado no Linux, só que para poder trabalhar com ele no Windows, você precisa instalar o subsistema do Linux no Windows. Meio que você fica rodando uma máquina virtual junto com o teu Windows, resumidamente. Ok. O que está escrito aqui nesse arquivo de Compose, e eu também já vou explicar daqui a pouco qual é a função desse arquivo. Aqui eu estou especificando a versão, que é a 3.9. Eu acho que já está na 4.0, se eu não estiver enganado. Aqui tem um serviço que eu vou estar rodando dentro desse ambiente Docker, né? Esses serviços seriam basicamente o quê? Seriam as aplicações que eu falei, né? Que eu vou criar os espaços, os containers, e esses containers vão estar com algumas aplicações rodando internamente. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma aplicação Django. Esse nome aqui é arbitrário, tá? Se eu quiser trocar o nome disso aqui, eu posso trocar. Então, basicamente, eu tenho uma aplicação Django que a gente criou aqui. O nome que eu botei para esse container aqui vai ser Django demonstrativo. Não precisa estar com o nome igual. Eu gosto de botar o nome igual porque não tem necessidade de eu ficar trocando o nome disso aqui. Aqui, eu estou setando para ele uma configuração ambiente dos arquivos estáticos.
Isso aqui, basicamente, o que ele está fazendo? Ele está pegando, não exatamente, seria mais aqui embaixo e tudo mais, mas enfim. Ele está pegando o que eu vou passar para ele aqui nos volumes, que seria o projeto, e ele vai, com esse context aqui, ele vai construir ele vai permitir que eu copie os arquivos que estão nessa pasta aqui para dentro do diretório raiz do container. Como assim? Ele basicamente habilita comandos no Dockerfile para eu conseguir copiar, que seria o copy e o add, seria para copiar ou adicionar arquivos na pasta raiz do container, resumidamente. Aqui são as portas. Vocês lembram que quando eu estava rodando aqui o Django, ele por padrão já começava com a porta 127.0.0.1, 8000. Então, internamente aqui no container, eu estou rodando uma aplicação Django. Então, essa aplicação, por padrão, vai usar a porta 8000 internamente. Como eu disse, pensa nisso aqui como uma caixinha. Vou até pegar aqui um exemplo. Vamos pegar um exemplo, na verdade, montar um exemplo. No Excalidraw. O container seria basicamente isso aqui. Se eu for fazer um exemplo desenhado, que eu acho que fica mais fácil de visualizar. Eu tenho um computador, no caso aqui o sistema, né? Que seria o meu querido e odiado Windows. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a fonte. Na verdade, deixa eu botar na fonte média mesmo. Só aumentar aqui. Pronto. A gente tem aqui o sistema Windows, no meu computador no caso. Para o container rodar, a gente está rodando ele dentro de um WSL. Então, além do Windows, eu tenho aqui um WSL. WSL. Ah, se fosse um ambiente Linux, eu ia ter que ter o WSL? Não. Porque o WSL é basicamente o Windows Linux, melhor, Subsystem Linux, na verdade. Subsystem Linux. Opa. Deixa eu copiar esse aqui e botar na fonte um pouquinho menor. Escrevi um pouquinho errado o Windows ali. Tudo bem. Subsystem Linux. É um subsistema de Linux dentro do Windows, basicamente uma máquina virtual. E dentro desse subsistema a gente tem os containers. Nesse caso aqui, deixa eu abrir aqui novamente. Eu tenho o funcionamento interno do software, ele está usando a porta 8000, mas quando eu vou botar uma porta para o mundo exterior, eu uso a porta 5000. O que isso quer dizer? Basicamente que quando eu vou fazer alguma comunicação com esse container aqui, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Internamente ele está usando a porta 8000. E nessa aplicação aqui, suponhamos que literalmente a gente tem uma portinha aqui, que tem um endereço. Essa portinha internamente, ela tem o endereço de 5000. Externamente ao container aqui fora, ela tem o endereço de 5000. Então, internamente 8000, externamente 5000. Vou botar aqui que é a nossa aplicaçãozinha de Django. Perfeito. Então, é basicamente essa composição aqui. Ah, mas a porta aqui está dentro do WSL. Sim, quando você vai usar isso aqui em produção, você precisa fazer um proxy reverso, que seria essa palavrinha aqui. Proxy reverso. Não vou entrar muito em detalhes nisso aqui, mas basicamente você vai ter que abrir uma portinha de conexão para o teu container, a tua VPS, tua máquina, ela tem uma porta de conexão geralmente. Se for uma VPS ou se tiver configurado um domínio, alguma coisa para o teu computador. Para fazer essa conexão aqui, por exemplo, ele por padrão, a aplicação web usa a porta 8000. Mas vamos supor que você tem o domínio legal.com. Ah, tudo bem, eu tenho esse domínio chamado domíniolegal.com. Para eu conseguir fazer o acesso da minha aplicação Django, eu vou ter que falar para o meu proxy aqui reverso, basicamente, ó,
domínio legal.com, o acesso dele é direto para a porta 5000. Então, quando alguém acessar esse domínio aqui, o domínio vai fazer uma... Deixa eu botar uma outra coisinha para ficar mais legal. Também um traço um pouquinho menor. Domínio legal. Se alguém acessar esse domínio aqui, o domínio vai tentar fazer a conexão aqui com a nossa VPS, ou com o seu computador e tudo mais. Deixa eu botar um pouquinho... é porque tá com Windows aqui, mas no mundo ideal isso aqui estaria numa máquina Linux, tá? Não tem sentido tá no Windows pra fazer isso aqui, mas enfim. Deixa eu só apagar aqui então, só pra exemplo. Opa, calma aí. Assim. Ok. Isso aqui estaria num sistema Linux, tá? Então vamos lá. Domínio legal, ele vai tentar acessar a VPS, ou a máquina com domínio, com DNS no caso. E ok. Tendo isso, ele vai ter essa configuraçãozinha aqui. Você acessa a porta 8000, então ele vai direto para a porta 8000 não, para a porta 5000, então ele vai direto para a porta 5000. Ah, se eu tivesse outra aplicação aqui com a porta 7000, ele vai ignorar porque a configuração dele aqui é 5000. Se eu botasse aqui 7000, ele iria direto para a aplicação com 7000. É basicamente isso, uma explicação bem bruta do que seria um proxy reverso. Deixa eu voltar aqui com o desenho, que eu vou disponibilizar esse desenho depois. Pronto, agora que eu já cheguei aqui, deixa eu apagar o resto. Opa. Ok, voltando agora ao nosso códigozinho ali. Então, resumo. A gente tem um arquivo aqui, chamado Docker Compose, que está na versão 3.9, tem serviços, um serviço de Django com o nome de Django demonstrativo, uma configuração ambiente para arquivos estáticos, uma construção, uma imagem para ele conseguir construir aqui o container. Já vou abordar o que seria uma imagem. E a porta aqui, internamente 8000, externamente 5000. Ok. Aqui eu estou fazendo basicamente a cópia do projeto aqui, da pasta do projeto para dentro do container. Ah, como assim? A minha máquina aqui é a máquina principal, né? Ela tem o sistema principal e tudo mais. Então, quando eu vou fazer um container, se eu quiser, o container ele não tem a comunicação externa com o mundo, com o sistema principal, digamos assim. Só a porta lá. Mas basicamente, se eu quero que algum software esteja dentro do container, eu tenho que fazer a cópia desse software. Para isso que eu tenho essa parte aqui do context ativada, inclusive. Se eu não puder fazer a cópia do aplicativo ali para dentro, eu tenho que usar uma imagem já pré-montada. Ah, mas como é que eu conseguiria uma imagem dessa? Você pode acessar aqui, ó, Docker Hub, por exemplo. Docker Hub aqui tem várias imagens para vários tipos de aplicações diferentes. Inclusive, tem umas imagens aqui de parte de A. Se você quiser imagem de banco de dados, que eu vou mostrar ali também. Tem várias imagens de banco de dados com várias bibliotecas instaladas, dependendo do uso que você queira. Ah, eu não queria imagens oficiais, eu queria poder explorar. Não queria imagem oficial, eu queria poder explorar, blá, blá, etc. Aqui você consegue explorar as imagens que você está buscando. Então, eu queria uma imagem oficial do Docker. Pronto, tem a imagem oficial do Docker. Ah, não queria imagem oficial do Docker, eu queria só imagens. E eu queria que elas fossem da parte de banco de dados. E eu queria que elas fossem as recentemente atualizadas. Comunidade. Vamos lá, tô vendo aqui. As recentemente atualizadas aqui. Ah, não queria recentemente, queria os melhores que chegasse mais próximo do que eu pesquisei. Ah, como é que eu uso essa imagem aqui? Vou pegar essa aqui primeiro. Geralmente a gente tem um arquivinho aqui de configuração padrão para você poder utilizar. E você basicamente configura aqui o nome que está aqui no Docker Hub para o seu arquivo Docker Compose. Demonstrando isso aqui que eu estou falando,
A gente tem aqui, por exemplo, essa imagem que eu estou usando do Postgre, Postgre 13 Alpine. Beleza. Então esse volume aqui está copiando só o nosso projeto. Aqui eu estou copiando um arquivo de configuração ambiente. Já vou demonstrar isso aqui também. E no nosso caso aqui, essa aqui é uma aplicação web, no qual ela depende de um banco de dados. E aqui eu tenho basicamente um banco de dados, que eu também já vou ler passo a passo. Esse comandinho aqui, quando eu faço a montagem da aplicação usando o Docker, basicamente eu crio meio que um aplicativo, ou no caso do container, um sistema repartido do sistema principal. E esse sistema, basicamente, igual ao sistema principal, pode desligar. Se ele desligar e eu não tiver uma configuração aqui de reinício, igual aqui, para reiniciar, a menos que eu pare aquele container, se eu não tiver essa configuração, basicamente o container, quando for desligado, desliga de vez. Ah, por exemplo, o computador, a máquina que está reiniciou. O container vai ligar junto? Não. A não ser que você faça essa configuração aqui, a tua aplicação Docker também esteja configurada para reiniciar junto com o computador, no caso do Windows, ou no caso do Linux, esteja tudo configurado certinho e tudo mais. Ok, agora aqui no Postgre, basicamente a mesma coisa que a gente viu aqui em cima. Ele tem um nome de serviço, ele tem um nome aqui do container. Eu vou demonstrar isso aqui depois também. A imagem aqui, nesse caso aqui, a imagem dele é o meu arquivo aqui Dockerfile, no meu projeto Django. No caso do Postgre, eu estou pegando uma imagem direto do Docker Hub. O Postgre é Alpine. Ah, mas por que eu estou pegando o Alpine? O Alpine é uma distro do Linux muito levinha. Ah, por que ela é muito levinha? Porque tem muita biblioteca que não é instalada e tudo mais. Então você consegue, no teu arquivo de configuração, decidir qual biblioteca você vai querer instalar, boa parte das vezes e tudo mais. No caso aqui do Postgre, é meio irrelevante. Você quer mais o banco de dados que qualquer outra coisa. Então, quanto mais leve for, melhor, porque você vai ter menos disco ocupado na tua máquina e tudo mais. Isso aqui é basicamente uma configuração padrão do Postgre para construção de tabelas e tudo mais, o banco de dados em si. Então, eu só estou pegando o banco de dados que ele vai criar e estou copiando para dentro do container. Também está copiando aqui o arquivo de configuração. E a mesma coisa aqui no Postgre. A porta interna dele é o 5432, que é padrão do Postgre, e a porta externa é 5001. Ah, por que 5000 e 5001? São portas altas, quanto menor é o número da porta, mais chances ela bater com alguma outra aplicação do sistema que esteja funcionando que não pode ser parado. Então o ideal é você botar portas altas para você conseguir ter o uso correto assim no container sem muitos empecilhos. Ah, se eu acabar batendo com a porta de alguma outra aplicação, por exemplo, um MariaDB, que é um 3006. Depende do caso, se for uma aplicação já instalada na máquina que está ocupando a porta 3006, geralmente o ideal é trocar a porta. Se for um outro container, você pode só trocar a porta externa dele, geralmente. Então, por exemplo, eu posso botar assim, ó, se eu quiser. 5432. Já posso botar a porta interna igual a porta externa. Ops. Segundinho. Eu posso botar a porta interna igual a porta externa. Isso é uma boa prática? Não, porque às vezes você vai querer utilizar, por exemplo, um outro banco de... No caso aqui, um outro banco Postgre, dependendo do quantos projetos vai ter na tua máquina e tudo mais. Então, é você realmente botar uma numeração específica e ir separando por pedaços por pedaços. Então, lembrando que a gente tem aqui o nome do serviço, que a gente está usando aqui no nosso Docker Compose. O nome do container, que a gente vai estar utilizando aqui, dentro daquele serviço. Esse aqui é uma configuração de ambiente. Isso aqui seria a imagem que eu ia utilizar aqui. No caso, aqui eu estou usando a imagem direto. Aqui, como eu não estou usando uma imagem direta, estou usando um arquivo para eu poder fazer essa configuração. Eu jogo build, o context é para dar direito a esse arquivo aqui do Dockerfile para ele poder copiar arquivos para dentro do container. A porta aqui interna é 8000, a porta externa é 5000. Por que é 8000? Porque o Django usa a porta 8000 por padrão. Por que é 5000? Porque eu quis, basicamente. O volume aqui, eu estou fazendo a cópia, ou melhor, eu estou criando uma pasta chamada Django Project dentro aqui do container. Mesma coisa aqui com os arquivos de configuração ambiente.
eu tô falando que essa aplicação aqui de Django depende do nosso banco de dados aqui, Postgre, e que essa aplicação sempre vai restartar, a menos que alguém use o comando para parar ela. E aqui no Postgre é autoexplicativo também. Nome do serviço, nome do container, a imagem que ele está usando para construir aqui, os dados que estão sendo copiados para dentro do container, dado que vai estar aqui na nossa máquina, os dados que vão ser copiados para dentro do container, o arquivo de configuração ambiente, porta externa, porta interna e o reinício aqui que eu configurei. Pronto. Para que serve o Docker Compose? Basicamente, é ele que permite eu fazer o comando. Deixa eu levantar aqui, terminal. Docker Compose up --build. Esse Docker Compose up, Docker Compose, é basicamente esse arquivo aqui. Ah, ele pode não ter todo o resto, mas precisa ter o Compose? Sim, se eu botar uma imagem aqui e substituir direitinho, eu consigo levantar uma aplicação Docker sem mais nenhuma dificuldade. Só que, no meu caso, como é uma aplicação customizada e eu estou querendo já ter algumas peculiaridades na minha aplicação, eu não boto uma imagem aqui e eu sou obrigado a ter um Dockerfile. Ah, mas se eu botasse uma imagem aqui direitinho, eu queria um container com Jupyter Notebook, eu consigo configurar? Só com Docker Compose? Consigo. Então, basicamente é para isso que serve o Compose. Ele que permite você realmente montar suas aplicações Docker, que eu já vou demonstrar também isso aí. Agora o Dockerfile aqui. Dockerfile aqui, eu estou configurando a imagem que eu vou utilizar neste serviço aqui. Então, naquele caso ali, eu estou usando uma imagem em Python, do Alpine também. Como eu disse, é uma distro bem levinha, então você decide o que você quer ou não na sua aplicação. Essas duas variáveis ambientes aqui é para basicamente não gerar arquivo binário dentro da aplicação, porque não tem necessidade disso. E esse Python Buffered aqui, o Django ele vai gerando algumas... Como é que eu falo? Mensagens, por assim dizer, quando ele entra preenchido até um certo limite, por isso o buffer. Só que isso aqui é meio desnecessário na aplicação porque o Docker vai sempre dando mensagens constantes. Então o ideal é ele ter a mensagem e já mandar a mensagem para a aplicação. Então com esse 1zinho aqui eu basicamente desabilito ele de gerar arquivos binários e dele ficar armazenando mensagens ao invés de mandar tudo uma vez. Aqui eu estou fazendo a cópia que eu falei que eu ia fazer lá. Do Django Project, que é essa pastinha aqui, para a pastinha interna do container que eu criei. Scripts é uma pastinha que eu criei aqui só de exemplo. E aqui é um arquivo de entry point. Já vou explicar o que é isso aqui. Aqui eu estou falando que o diretório de trabalho dele é o Django Project, que seria a nossa aplicação Django. Por padrão, o Django usa a porta 8000, então eu estou expondo a porta 8000. E aqui, se vocês lembrarem da aula passada e retrasada, são basicamente alguns comandos de configuração do Linux e também comandos do Python em si. Do Python não, do Django em si. Aqui eu estou criando uma Venv. Depois, eu estou fazendo uma atualização aqui do pip, que é o instalador de pacotes do Python. O que é um instalador de pacotes? Lembrando a aula passada. É basicamente o que te permite instalar bibliotecas de maneira remota, assim, sem eu ter que baixar a biblioteca na minha máquina, fazer ela, integrar ela com o meu sistema e tudo mais. Basicamente a instalação mais prática de bibliotecas e tudo mais. Aqui eu estou instalando o que está nesse arquivinho aqui, chamado requirements, que a gente já aprendeu em outra aula aqui. É para isso que eu gerei ele também. Sem isso aqui, eu teria que botar aqui na mão cada biblioteca que eu vou instalar e tudo mais. Isso aqui é só uma biblioteca do Linux em si, para comunicação de Postgre com cliente, no caso Postgre com Django aqui. Aqui eu estou adicionando um usuário. Aqui eu estou criando o diretório para eu ter os arquivos estáticos. Lembrem-se daquele comandinho que a gente viu na aula passada. Python manage.py collect static. Ah, mas por que disso? Fica mais fácil para aplicações como o Nginx, Apache e outros proxies reversos, além do próprio Docker também, de poder passar os arquivos estáticos, CSS, JavaScript e tudo mais, para o nosso navegador web. Aqui eu estou basicamente configurando as permissões
para o usuário. Configurei aqui a permissão para o usuário para o nosso projeto. Aqui eu estou dando permissão para eu poder utilizar os arquivos de script. Para poder utilizar, para poder rodar os arquivos de script, poder acessar a pasta e tudo mais, leitura, etc. Aqui é para o uso, e aqui também é para o uso do endpoint. Isso aqui eu deixei de propósito, que eu vou demonstrar para vocês para que serve essa partezinha aqui. Essa linha aqui, a explicação é meio confusa, por assim dizer. Então eu vou dar um exemplo bem prático disso aqui funcionando. E aqui é o nosso arquivo de entry point. O entry point basicamente é um arquivo de script que ele roda antes do container iniciar. Ah, mas para que isso? Por exemplo, antes da aplicação iniciar, eu quero que tenha uma pasta de arquivos estáticos para eu poder juntar todos os arquivos estáticos do projeto. Eu quero que o usuário tenha acesso à pasta do projeto. Eu tenho que esperar o meu banco de dados lá, o container do banco de dados iniciar para conseguir acessar. E aqui também eu tenho que rodar alguns comandos do Python para ele poder funcionar direitinho antes do container iniciar completamente, por assim dizer. Aqui, no nosso caso, como a gente está rodando um container, não tem sentido botar aqui 127.0.0.1 seria o localhost, porque eu não estou rodando isso aqui de maneira local, eu estou rodando realmente isso aqui de uma maneira... Então não tem sentido botar isso aqui para rodar de maneira local. Show! Antes de eu me aprofundar mais na explicação, eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona o Compose rodando. Essa pastinha de scripts aqui é só um script normal que eu fiz aqui de texto para vocês poderem ver isso aqui funcionando. Tá. E para que serviria aquele script ali? Nessa explicaçãozinha aqui, vocês estão vendo que eu estou tendo que botar aqui a pasta e o arquivo que eu vou rodar. Então vamos lá. Docker compose up --build. Isso aqui, compose up até essa partezinha aqui, só estou levantando o container. Quando eu boto esses dois ifs e o build, eu estou falando para ele que eu vou construir o container pela primeira vez. Então aqui ele vai fazer toda a instalação das imagens que tem ali, do Alpine, do Postgre e tudo mais. Aqui ele já fez as cópias, aqui ele está citando o diretório. Aqui ele está instalando a bibliotecazinha lá que a gente fez, o venv, o pipstall, o pgrade, o requirements, tudo mais. Aqui vocês conseguem ver que eu estou rodando o script lá do Olaçon script. E ok, vamos esperar a construção ser finalizada. Vocês vão conseguir ver também que ele gerou aqui um arquivo, uma pastinha chamada static files, e ele também gerou uma pastinha chamada data. Vocês viram aqui também que a gente estava esperando a conexão, né? Esperando disponibilidade para o banco, esperando disponibilidade. O banco aqui foi iniciando com a imagem do Postgre. Quando ele terminou de iniciar, a gente conseguiu realizar a conexão. E aqui são os comandinhos normais que a gente já viu lá do Django. Aqui ele fez o... Até abrir aqui para vocês verem. Ele fez a coleção dos arquivos estáticos, gerou aquele arquivinho aqui, static files. Ele fez o make migrations para a gente poder fazer as migrações. Ele fez o migrate para ele poder criar as tabelas. Então ele fez os comandinhos para a tabela, depois ele criou a tabela no banco de dados do Postgre. Aqui a gente rodou um comandinho de teste para a gente poder abrir nossos testezinhos aqui dentro do projeto. Ele rodou o teste. E aqui ele iniciou o projeto. Só para a gente poder testar isso aqui. Localhost 5.000. Ah, mas não é localhost 8.000? Sim, mas lembrando que a porta interna do container é 8.000 e a porta externa é 5.000. Se eu dar um Enter aqui, estamos na aplicação novamente. Ah, mas por que está rodando localhost? Você não falou que eu ia usar um domínio, um DNS e tudo mais? Sim, mas no caso aqui eu estou rodando Docker na minha máquina. Eu não configurei um proxy reverso, não estou com domínio configurado na minha máquina. A minha máquina também não está aceitando... Não está sendo apontada por um domínio para alguém poder acessar ela e tudo mais. Então por isso que eu não estou usando localhost. Mas se fosse já, no caso aqui, um domínio apontando para minha máquina, seria, por exemplo, meu domínio
legal.com. Ia ficar basicamente assim a configuração de acesso. Então, show de bola. Estamos com a nossa aplicação rodando. Mas o que você queria mostrar ali com scripts e tudo mais no Dockerfile? Bom, vamos lá. Parar aqui a aplicação. Esperar aqui a parada para não corromper o banco. Para fazer essa parada aqui, você aperta Ctrl C. Se você apertar mais uma vez, você força a parada, então ele começa a matar todas as aplicações. Às vezes pode corromper o banco, tá? Então, show de bola. Para que serve esse comandinho aqui? Esse comandinho vai tentar executar aqui um script. Só que ele não vai tentar achar a rota do script, ele só vai tentar executar o script, dane-se. E a gente vai poder ver aqui. Vai fazer a instalação, tudo de novo, porque eu fiz o build. E aqui nós tivemos um erro. Por que deu um erro? Porque ele não achou o script. Ok, agora se eu pegar esse script aqui e botar depois que eu configuro essa variável ambiente aqui. Ele executa o script. Aqui eu fiz um cancelamento, tá? Tá, mas por que ele executa o script depois dessa variável aqui? Essa variávelzinha aqui, ela basicamente faz uma configuração na parte de variáveis ambientes aqui do sistema, no caso do container lá, no qual eu não preciso ter o nome completo meu nome não, a rota completa do script que eu vou executar. Ah, mas por que isso? Por causa dessa pastinha scripts aqui, às vezes eu quero automatizar alguma coisa, algum processo dentro da criação do container ou coisas assim. Isso aqui me permite executar direto assim, sem eu me preocupar com a rota da pasta e tudo mais. E também ele permite pro Venv executar os scripts dentro dele aqui sem muita preocupação. Lembrando que ele tem os scripts aqui de ativação na biblioteca. Então, dessa forma aqui, eu consigo usar os comandos os scripts do Python, scripts do Django, entre outros. A explicação mais bruta e mais simples é essa, basicamente. Então, show de bola. Então, se eu tivesse esses três arquivos aqui, eu configurar a minha aplicação direitinho, eu já consigo rodar a aplicação Docker do Django, com o Django assim, sem nenhum problema. Não, você precisa ter. Nesse caso aqui, a pastinha script é só um exemplo, tá? Só daria problema se você não apagasse essa linha aqui do script e também não apagasse aqui o exemplo que eu fiz ali. E também, você precisa dessa pastinha aqui. Env Files. E eu vou mostrar aqui no ponto env, fica mais coloridinho, fica mais interessante. Algumas variáveis vocês já conhecem aqui, né? Tipo o secret key do Django e o debug. O allowed host também. E o resto aqui, o que seria isso aqui? Vamos por partes. O debug é para eu conseguir ver os erros do Django de maneira mais detalhada. Isso aqui não é recomendado em produção. O allowed host. Os hosts são permitidos para rodar minha aplicação, no caso aqui o localhost. Ambos são localhost, na verdade. O CSRF trouxe de origins. Se eu quiser que a minha página aceite requisições de outras páginas, outras aplicações externas, eu boto aqui o domínio e tudo mais, e também, inclusive, da minha própria página. Então, no caso, se eu fosse botar o meu domínio legal.com, botar o domínio completo, https meu domínio legal.com, ou se eu quisesse que fosse, por exemplo, um domínio chamado... Deixa eu imaginar aqui. Um domínio chamado... botar o chat GPT. chatgpt.com. Eu quero que o chat GPT possa fazer uma requisição na minha aplicação. Então eu boto ele aqui. Simples assim. Só que isso é usado em produção, então não faz muito sentido ter sido ativado. A chave secreta é a chave do Django para ele conseguir rodar
o framework em si, né? Cada vez que você gera um projeto, ele gera uma chave secreta diferente. O DB Engine é basicamente a engine que eu vou usar de banco de dados aqui. No caso, estou usando Postgre. Aqui é o nome do banco, o usuário do banco, a senha do banco. Esse aqui, especificamente, o host, ele tem que ser idêntico ao nome aqui do container. Então, se o nome do container é Postgre demonstrativo, aqui vai ser Postgre demonstrativo. Se aqui for Postgre demonstrativo, ele tem que ser Postgre demonstrativo aqui também. Resumidamente, deixa eu fechar o Dockerfile aqui um segundinho. E no caso aqui do banco de dados, eu tenho que pegar a porta interna dele. Então a porta interna dele é 5.432. Então eu preciso dessas variáveis ambientes aqui configuradas. Ah, é só isso? Não. Além disso, eu preciso vir aqui no meu arquivo de configuração e fazer essa pequena modificação aqui. Eu tenho que portar essa... Não é uma biblioteca, já é uma parte já é uma função interna do Python, built-in. A palavra que eu falei foi isso aqui, tá? Quer dizer que é uma função interna, basicamente. No qual eu tenho que passar para ele aqui. Isso aqui você consegue pegar variáveis do ambiente, tá? Por isso que eu tenho que fazer essa configuraçãozinha aqui. Eu tô pegando a variável ambiente secret key, que eu botei, tá aqui o nome certinho, ó, secret key. Tô passando aqui para ele. O debug é a mesma coisa. O allowed hosts, essa gambiarrinha aqui, porque você tem que poder tirar aqui o aspas, o vírgula e tudo mais. O CSRF Trusted Origins é basicamente a mesma coisa. Ah, só isso? Não, também tem a configuração aqui do banco de dados. É inclusive por isso que eu deixei esse banco de dados aqui comentado. Por padrão, o Django usa o SQLite 3 aqui. Como eu estou usando aqui agora um banco de dados na minha escolha aqui no .env, eu tenho que fazer esta configuraçãozinha aqui. Database, default, engine, nome, usuário, senha, host e porta. E com isso aqui eu pego tudo basicamente aqui do meu arquivo de configuração ambiente. E salvo engano... Ah, e falta também a configuração aqui do static. O static ele também tem que poder reconhecer os caminhos agora do diretório base aqui do projeto. Então ele tem que fazer essa configuraçãozinha aqui com o AS também. Só o static URL que continua padrão aqui. E são essas modificações. Você modifica a rota do static, você modifica o banco de dados, você modifica o allowed hosts, o debug e o secret key, além de importar aqui o OS também. Basicamente, com essa configuração, você consegue ter um ambiente Docker funcionando. E esse arquivinho aqui, .env_example, você tem que renomear ele para .env, tá? Ah, como assim? Basicamente vai vir assim. Nesse projeto específico aqui que eu vou disponibilizar aqui no GitHub. Também vou repassar o link na descrição desse vídeo. Você copia esse arquivo, renomeia ele, bota .env e pronto, você tem um arquivo de configuração ambiente. E assim, quando a gente rodar isso aqui, estou no Compose Up, já que eu já tenho a imagem montada. E com isso, eu tenho a aplicação rodando aqui novamente. Ele rodou o teste e vou lá. Eu tenho a aplicação aqui rodando normalmente. E vou lá, tá logado tudo certinho, sem nenhum problema. E agora também eu vou mostrar um pouquinho disso aqui no nosso banco de dados. E voltando aqui na nossa aulinha, eu já fiz a conexão aqui com o banco de dados. E basicamente agora a gente está no banco de dados Postgre, no qual a gente já tem nossas tabelas aqui do Django tudo certinho. E com um funcionamento completamente normal.
Para fazer a conexão aqui com um banco de dados Postgre, geralmente eu tenho um probleminha, não consigo conectar usando aqui direto a autenticação padrão dele. Tem que fazer tipo uma URL desse exemplozinho aqui, ó. Deixa eu ver se consigo dar um zoom. JDBC, você bota o nome do banco, ;Postgre, ;barra. No caso aqui é o domínio, mas no caso como eu estou rodando local, é localhost, porta 5001. Lembra daquilo que eu falei? Porta interna 5432, porta externa 5001. Você vai botar aqui o banco de dados. Aqui você vai botar usuário, no caso user, igual. Aí você bota o teu usuário, o meu aqui é o userdb. Bota um E maiúsculo. Password é igual a senha que você botou. No meu caso aqui foi a senha DB. Nós temos a conexão com o nosso banco direitinho. Deixa eu ver se tem um log do administrador aqui. Content type. Migrações. E é basicamente isso aqui. Agora para demonstração um pouco mais a fundo aqui do Docker, vou mostrar também como é que instala ele direitinho, né? Docker Desktop. Isso aqui é basicamente o guia de instalação aqui do Docker no teu computador Windows. Aqui você tem que saber qual que é o teu processador. Se ele é um processador com ARM, que é um processador mais custo energético mais econômico hoje em dia, ou um padrão 64. Sabendo isso, é só você seguir aqui o padrão do WSL. No caso aqui, mesma coisa. O Hyper-V era o que a gente usava antigamente quando não tinha o WSL. Hoje em dia quase ninguém mais usa isso, mais fácil, mais prático usar o WSL. E é só olhando aqui direitinho que ele vai te falar basicamente como é que você instala. Vai te falar todas as etapas direitinho e tudo mais. Se for no Linux, aí você escolhe aqui a distro. Você quer Ubuntu, quer Debian, Fedora, Arch Linux. Ao teu bel prazer aqui na questão do Linux. O WSL, no caso aqui, para você instalar o WSL no teu computador, só dá um comandinho bem simples no PowerShell. O WSL install, salvo engano agora eu acho que é WSL 2. Ou você tem que dar o update depois de instalar o normal e tudo mais. E com isso aqui você... Aqui, atualizar a versão. Com isso aqui você tem basicamente o ambiente que você precisa para rodar o Docker. E com isso aí nós terminamos nossa última aula aqui de Django. Esse finalzinho aqui é só pra eu reforçar que de vez em quando eu acabo fazendo mais revisões da aula e tudo mais. Como sempre, quando eu vou trabalhando, etc, eu acabo ganhando mais experiência, às vezes eu tenho uma visão diferente de alguma coisa que eu pensava no passado e tudo mais. Então sempre tô atualizando essa aula aqui. De vez em quando, se quiserem passar pra dar uma olhadinha e ver se eu atualizei, podem vir. Talvez eu faça no futuro uma aula de Django intermediário, né? Que seria uma questão de como manipular mais os modos, como fazer páginas melhores e tudo mais. E também reforçando aqui, meu LinkedIn é esse aqui. Quem quiser se conectar comigo no LinkedIn por meio dessa aula aqui, só manda uma mensagenzinha avisando que foi por meio da aula, né? Ah, Jean, eu vi tua aula de Django, eu queria me conectar com você e tudo mais. E também reforçando nossos desenhos que a gente teve durante as aulas aqui. Alguns trocadilhos que eu fiz e piadas foram feitas pela Jock Designer. E é isso aí, eu espero que tenham gostado das aulas, que tenham ajudado vocês. E bons estudos, pessoal!